Povo abençoado, povo de Deus. Eu quero falar aqui com vocês uma passagem que está lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 1, que diz: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai. Então, naquela época, havia um decreto de morte. Ou seja, a perseguição ela vem de muito tempo. Mas aquelas parteiras, elas não obedeceram o rei, elas não obedeceram o faraó. Antes, elas tiveram temor a Deus. Elas tiveram temor a Deus e não mataram, os filhos das hebreias. Pelo contrário, elas foram chamadas diante do rei e elas falaram que as hebreias, elas tinham força e elas conseguiam dar à luz antes mesmo que as egípcias. Eu quero te dizer que o teu Deus, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para mudar decreto. Até mesmo que seja um decreto de morte. Creia no Senhor Jesus Cristo. Tenha fé em Deus. E aí, uma das crianças daquela época que foram poupadas foi Moisés. A mãe de Moisés, Joquebede, ela escondeu o menino. A Bíblia diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Então, a mãe de Moisés, ela o escondeu por 3 meses. A palavra de Deus diz aqui que ela escondeu o menino por 3 meses. Mas não tinha mais como esconder. O Espírito Santo de Deus, ele vai te dar estratégia. A estratégia da mãe de Moisés naquela época, naquele decreto de morte, foi o quê? Esconder o menino. Ela escondeu o menino até onde ela conseguiu esconder. Ou seja, muitas vezes tem situações que você vai ter que ficar em silêncio. Você vai ter que ficar em silêncio e isso é a estratégia que o Espírito Santo de Deus está te dando. Até que ela tomou uma atitude, porque não havia mais como ficar em silêncio, como esconder o menino. E aí ela colocou ele numa cesta, preparou ali toda aquela cesta e colocou ele no rio. Mas ali já era um projeto de Deus, já era um plano de Deus para guardar a vida de Moisés. E ali, a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 6 do capítulo 2, abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então Deus usou ali a filha de Faraó, a filha do homem que decretou ali morte para aquelas crianças. Deus usou ali a filha dele para ter compaixão daquela criança, compaixão de Moisés. Quando ela viu aquele menino, ela viu que era um menino dos hebreus, mas ela teve compaixão. Eu quero te dizer que se for para te abençoar, Deus vai usar até aquelas pessoas que você não esperava, que você não imaginava, para que tenha compaixão, para que te abençoe e o plano de Deus seja cumprido na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia que o Senhor Jesus Cristo, ele está no controle de todas as coisas e que ele é poderoso para te abençoar e mudar decretos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.